C.S. Lewis falou uma vez, ou Jesus é louco, ou Jesus é um mentiroso, ou ele é Deus. Antes de falarmos de algumas visões erradas a respeito de Jesus, pausa esse vídeo e escreve aqui nos comentários quem é Jesus para você, o que você pensa a respeito de Jesus. Bom, muita gente vai falar muitas coisas a respeito de Jesus, vão ter percepções, visões sobre quem ele é. E muitas delas, infelizmente, estão erradas, porque são baseadas no que as pessoas pensam, não no que a palavra de Deus nos diz. Alguns vão dizer sobre Jesus que ele é um homem muito sábio, um grande líder, um revolucionário, um grande filósofo. Jesus foi isso tudo mesmo, ele foi um grande líder, um homem muito sábio, causou uma grande revolução e tinha umas ideias muito loucas para a época. Mas ele não era só isso. Alguns vão dizer que ele era um ser humano evoluído, assim. Ele alcançou um patamar espiritual, de inteligência, diferenciado, então ele pode nos guiar a um caminho que nos leve para perto de Deus ou para uma religião. Mas ele não é Deus, ele é apenas um ser humano mais evoluído. Alguns vão falar que Jesus é uma criatura de Deus, um ser criado lá nas regiões celestiais, onde ele vivia com Deus antes dele encarnar ali em Belém como um bebê e tudo mais e viver toda a trajetória dele aqui na Terra. Não, Jesus não era uma criatura de Deus. Outros vão falar, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, mas não acredito que ele é o Deus encarnado. Tá meio caminho andado, mas ainda tá errado. Bem, nós conhecemos Jesus por meio da palavra de Deus, então tudo que a gente vai falar sobre quem ele disse que ele é e quem outras pessoas falaram também, está escrito aqui dentro. Então se você tem alguma dificuldade em acreditar na autoridade e na verdade da Bíblia, clica nesse vídeo aqui, nesse card aqui do lado, que vai te levar para um vídeo falando sobre a Bíblia. E se você tiver algum questionamento, alguma dúvida, comenta lá também, para que a gente possa trocar uma ideia bem legal. Então aproveita e curte esse vídeo aqui, compartilha com alguém, se inscreve no nosso canal, porque, quando você curte, quando você se inscreve, quando você compartilha e principalmente quando comenta, você fortalece tudo que a gente está fazendo aqui nesse canal. Bem, nós separamos aqui 5 características de Jesus, 5 características de quem ele é, e a primeira delas é de que Jesus é o Filho do Deus Pai. Em Mateus capítulo 16, versículo 15 a 17 fala o seguinte, E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Pedro recebe uma revelação dada por Deus, afirmando de que Jesus, você não é qualquer um, você não é como um profeta do passado, você é o Filho do próprio Deus, você é o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido lá atrás pelos profetas que seria o Messias e que reinará sobre todas as nações. Jesus é o Filho do Deus Pai. Segunda característica, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Em Isaías capítulo 7, versículo 14 diz o seguinte, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Jesus encarnou como um neném, como um bebê, e ele teve que nascer, ele teve que crescer, ele teve que passar por várias coisas como nós, como ser humano, mas ele também recebe um nome que afirma quem ele é. Emanuel, Deus conosco, Deus perto e vivendo com o seu povo. Então é Deus descendo lá de ser Espírito do céu e encarnando em um neném. E também no capítulo 9, versículo 6 fala assim, pois o menino nos nasceu, menino, homem, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Vou ficar aqui porque Deus poderoso está atribuindo onipotência e a característica de ser divino a Jesus, dizendo que ele é o Pai eterno que se fez homem. Além disso, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, aquele que veio a nós e tornou acessível, tornou palpável, nos fez ver as características do Deus Pai. Então Jesus é um ser divino que nos mostra quem Deus é. E além disso, o próprio Jesus afirma ser Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Na hora que ele fala isso, a galera já pega as pedras assim para atacar em cima de Jesus, porque isso era uma blasfêmia. Como ousa você dizer que você
é o próprio Deus, mas Jesus sim é o próprio Deus, porque além dele vir encarnar como ser humano e ser 100% homem, ele diz perdoar pecados, que é uma característica apenas de Deus. Terceira coisa, ele é o nosso Salvador. Em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus encarna como homem e entrega a sua vida como um sacrifício de perdão de pecados. A nossa dívida era de morte. Eu tinha uma dívida com Deus de que eu precisava morrer para pagar a consequência do meu pecado, mas Jesus vem, me salva dessa situação, entregando a própria vida no meu lugar. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz o seguinte: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos diariamente. Você cometeu um pecado, mentiu, matou alguém, você ia lá e tinha que sacrificar para conseguir perdão por aquele pecado. Mas o sacrifício e a oferta do corpo de Jesus é suficiente para perdoar o pecado de todo o mundo. Ele pagou o seu e o meu pecado. Ele nos salvou da nossa condição pecaminosa e de um destino terrível que era ficar no inferno, longe de Deus. Ele é o nosso Salvador. Quarto ponto, Jesus não cometeu pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 fala assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus assume nosso lugar. Ele que era justo, perfeito, sem pecado, toma o nosso lugar de pecador miserável que precisa pagar com a morte. Por que isso? Olha em 1 João 3,5. E vocês sabem que ele veio para tirar nosso pecado, e nele não há pecado. Para que conseguisse perdão de pecado, salvação do nosso pecado, Jesus precisou fazer isso. Nós que vivemos e lutamos e pecamos, nós que vivemos no pecado, fomos salvos por aquele que não cometeu pecado. Quinto ponto, Jesus é um exemplo a ser seguido. Jesus é uma referência, é um exemplo a ser seguido. Em 1 Pedro 2,21 fala o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Jesus viveu uma vida que agradou a Deus, uma vida que foi uma oferta de sacrifício e de atos de bondade e de amor a Deus. E a nossa vida tem que ser dessa forma. Nós temos que prestar culto a Deus em todo momento, em todas as áreas da nossa vida. Jesus agradou a Deus em todas as áreas da vida dele. Então ele é um exemplo que deve ser seguido. Ele é a referência de como nós devemos viver, como tem que ser nosso caráter, como tem que ser nossa busca por santidade. Por que é importante conhecer mais sobre Jesus? Primeiro, só por meio de Jesus nós temos acesso a Deus, salvação dos nossos pecados. Então, se você ainda não confessou sua fé em Jesus, ainda não confessou, não declamou com a sua boca, não fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, faça isso, porque apenas por meio do sacrifício e amor de Jesus nós temos perdão de pecados. E outra coisa, apenas por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. Hoje a gente pode orar e falar com Deus diretamente, porque Cristo Jesus abriu um caminho, um livre acesso a Deus, onde eu não preciso de ninguém mais intermediando o meu relacionamento com Deus, nenhum sacerdote, nenhum líder, nem nada. Eu tenho acesso a Deus graças a Jesus. E é importante também a gente saber essas coisas, porque se Deus não tivesse encarnado, Deus homem, Jesus não tivesse feito isso tudo, não haveria salvação, porque apenas o Deus homem Jesus teve capacidade para viver sem pecado, para morrer, vencer a morte, ressuscitando, e isso trazendo salvação para muitos, para todo aquele que crê nele, para todo aquele que recebe essa graça e esse amor. E por último, é importante você conhecer mais Jesus, porque conhecendo Jesus, você como um seguidor e uma seguidora dele sabe como agir. Então aprofunde o seu conhecimento sobre Jesus, leia os evangelhos, leia a Bíblia, conheça o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho. Fatos interessantes. Assim como aconteceu com a Trindade, que deu o que falar, esse lance da divindade de Jesus
precisou de concílios para confirmar de que realmente Jesus era Deus. Foram 4 concílios. O primeiro deles foi em Niceia, no ano 325 depois de Cristo. O segundo foi em Constantinopla, no ano 381 depois de Cristo. O terceiro em Éfeso, na cidade de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo, e o quarto em Constantinopla, no ano 451. E o quarto e último em Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo. Então vocês viram, os 500 anos depois da vinda e ressurreição e ascensão de Jesus ainda deu muita treta aí. Hoje, a maioria da igreja cristã, acredita na divindade de Deus. Existem algumas seitas que não creem na divindade de Cristo, por isso consideramos elas seitas. Existem evidências históricas a respeito da vida e da pessoa de Jesus e principalmente a respeito da sua ressurreição, que é o papo mais difícil das pessoas acreditarem. Tipo, crer que Jesus existiu é até mais fácil pro pessoal. Existem muitos documentos que falam sobre isso, não só a Bíblia, né? Mas sobre a ressurreição e ele ser Deus, aí o papo é diferente. Então, aproveitando, falando sobre esse assunto, indicando alguma coisa, tem um filme muito legal que se chama Em Defesa de Cristo, que é sobre um jornalista que está correndo atrás para entender um pouco mais sobre esse papo de Jesus e de ressurreição. Um filme muito legal. Além desse filme, nós também estamos indicando 3 vídeos do Bible Project, um falando sobre quem é Jesus, um falando sobre a expressão Filho do Homem e outro falando sobre Jesus como Messias. E por último, para dar uma fortalecida aí nessa parte de Jesus histórico, um podcast do BTcast, do Bible Talk, falando sobre Jesus histórico, evidências e documentos históricos que confirmam a existência de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mais pesquisa. Coloca aqui embaixo nos comentários quem é Jesus para você, ou o que você entendeu a respeito desse Jesus Deus que nós falamos nesse vídeo. Valeu, galera, por mais um vídeo de verdade. Ouve esses podcasts, assista esses vídeos para você conhecer um pouco mais de Jesus. Nós temos convicção, nós temos várias certezas a respeito da existência dele, de que ele é o Deus. Então vai lá e entenda mais sobre Jesus.